Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nessa aula nós resolveremos um exercício sobre o ciclo de Carnot. No vídeo anterior nós falamos e conceituamos o ciclo de Carnot e agora nós faremos uma aplicação para melhor compreensão dos conceitos vistos. Considere um motor térmico de Carnot que utiliza água como fluido de trabalho. A transferência de calor para a água ocorre a 300 graus Celsius e nesse processo a água se transforma de líquido saturado para vapor saturado. Ou seja, é como se a água entrasse na caldeira e o processo de transferência de calor se iniciasse quando ali no líquido saturado a 300 graus. E aí ela recebe calor até virar completamente vapor, ou seja, esse processo ocorre a temperatura constante, cumprindo então o requisito do ciclo de Carnot. Sabendo que o reservatório a baixa temperatura está a 40 graus, então o calor que foi absorvido a 300 graus, depois de determinado processo, ele vai ser rejeitado a 40 graus. Então o exercício pede três coisas: mostrar o ciclo de Carnot num diagrama TS, determinar o título da água no início e no término da transferência de calor para a fonte fria e determinar o rendimento térmico do ciclo. Então o ciclo, conceitualmente, o que nós faremos é pegar um desenho aqui, é um diagrama TS, então simplesmente nós colocamos as temperaturas que foram dadas e plotamos a linha de transferência de calor isotérmica, as duas transferências, de alta temperatura e de baixa temperatura. E os processos de expansão e de compressão vão ocorrer de forma isoentrópica, ou seja, a entropia desse ponto final da expansão é igual à entropia do ponto inicial da expansão. Esse ponto aqui ele é bem caracterizado, que é o ponto de vapor saturado. Então nele nós conhecemos, se é vapor saturado, o título é igual a 1 e temos a temperatura. Para estabelecer o estado termodinâmico de uma substância, nós precisamos de apenas duas propriedades independentes. Nesse caso aqui, então, nós temos o título e temos a temperatura. Nesse caso, se a gente tem o título de temperatura, a gente tem todas as outras propriedades. Aí aqui eu já coloquei na tabelinha o resultado obtido numa tabela termodinâmica, mas numa sequência lógica nós temos então a temperatura de 300 graus e título igual a 1. Ora, se o título é igual a 1, as propriedades são propriedades de vapor saturado. Nesse caso aqui, então, entropia de vapor saturado 5,7044, que é o valor colocado aqui. Esse outro ponto, nós conhecemos a priori apenas a temperatura, 40 graus. Mas como nós já definimos o ponto anterior, e nós já sabemos que esse processo ele ocorre de forma isentrópica, ou seja, a entropia desse ponto é igual a esse. Se nós já sabemos a entropia desse ponto, nós temos duas propriedades termodinâmicas. A entropia, que é 5,7044 kJ por quilograma Kelvin, e a temperatura, o estado está definido. Então, nós continuamos aqui. Para definir esse ponto, nós adotamos o mesmo procedimento que foi adotado do lado de cada expansão. Na compressão aqui, a entropia final é igual à entropia inicial. E qual que é o valor da entropia final? A entropia de 300 graus e líquido saturado. Ora, 300 graus e líquido saturado é 3,2533. Então, nós já conhecemos esse ponto aqui. Automaticamente, então, nós conhecemos esse ponto porque nós temos a temperatura e a entropia. Então, com isso, nós temos o ciclo termodinâmico no diagrama TS montado. O próximo passo é determinar o título da água nesses dois pontos, no início e no término da transferência de calor. Lembrando que aqui é um processo de transferência de calor. Veja que a transferência de calor ela se caracteriza pela variação da entropia. Então a entropia aqui está reduzindo, logo ele está cedendo calor. Mas essa cessão de calor está ocorrendo de forma isotérmica, que é um requisito do ciclo de Carnot. Então como que nós vamos definir? Ora, nós temos a propriedade conhecida nesse ponto aqui, que é a entropia. E para essa temperatura, nós temos também a entropia conhecida
para o líquido saturado e para o vapor saturado. Então a gente pega numa tabelinha termodinâmica as propriedades para para água a temperatura de 40 graus, e lá nós temos a entropia para vapor saturado e para líquido saturado. A gente sabe que a propriedade de uma substância pode ser obtida como 1 menos o título, aqui é o título, vezes a propriedade para líquido saturado, mais o título vezes a propriedade para vapor saturado. Então é simplesmente fazer a substituição dos valores. A propriedade daquele ponto, a entropia no caso, a gente já tinha obtido do slide anterior. 1 menos o título é o que a gente quer, então claro que isso aqui vai ser uma incógnita. A propriedade para líquido saturado a 40 graus está aqui 0,5724, mais o título vezes a propriedade a 40 graus para vapor saturado. Então aqui a gente obtém 0,6678, ou seja, o título nesse ponto 0,6678. O mesmo procedimento nós adotamos para cá. Então a propriedade 3,2533, as propriedades aqui são as mesmas, e a gente obtém então 34,89% de vapor aqui, e aqui nós temos 66,78% de vapor. E finalmente, o exercício pede para a gente calcular o rendimento térmico. Por se tratar de um ciclo de Carnot, a gente pode aplicar aquela equação mais simples ainda, que é 1 menos TL sobre TH. Lembrando que essa temperatura é a temperatura absoluta, ou seja, tem que ser em Kelvin. Sempre os cálculos termodinâmicos são feitos com propriedades absolutas. Então a pressão, jamais utilize em cálculo termodinâmico pressão manométrica, sempre pressão absoluta. As tabelas termodinâmicas são dadas considerando as pressões absolutas. E temperatura também, sempre quando há relação, a gente tem que adotar o Kelvin. Então, fazendo aqui de forma simples, a temperatura lá era 40 graus, a temperatura alta 300 graus, somando 273, arredondando aqui simplesmente, a gente obtém 45,36% de eficiência térmica desse ciclo. Veja que é um ciclo de baixa eficiência térmica, mas o que é importante a gente salientar aqui é o seguinte, que qualquer máquina térmica operando entre 40 graus e 300 graus não vai ter, ou nenhuma máquina térmica operando entre esses limites vai ter uma eficiência térmica superior a 45,36. Esse é o teto, é o limite, é o máximo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que minimizar esse número. Como que a gente minimiza esse número? Ou a gente minimiza esse, ou a gente maximiza esse. Mas claro que isso não é questão matemática, é uma solução de engenharia. Porque o reservatório de baixa temperatura é para onde nós estamos rejeitando o calor. Para onde que a gente vai rejeitar o calor numa máquina, num sistema de geração de potência a vapor, por exemplo, na termoelétrica? Normalmente é a temperatura ambiente. Nós não temos controle sobre essa temperatura. Mas a gente pode reduzir essa temperatura e rejeitar esse calor para uma água a 5 graus. Podemos ter um condensador que rejeita calor para água a 5 graus. Agora, qual que é o custo disso? Essa água a 5 graus, em algum momento, ela teve de ser refrigerada. Então vejam que não é uma questão pura de matemática. A matemática está aí para nos auxiliar, mas por trás desse número simples tem implicações absurdas de engenharia. E esse é o propósito dessa disciplina, a gente sair dessa parte mais teórica e partir para soluções, para compreender as implicações de engenharia que essas restrições nos colocam. Para complementar, apesar do exercício não pedir propriamente, mas eu vou fazer o cálculo da eficiência térmica, não utilizando aquela relação de 1 menos TL sobre TH, porque ela não tem um significado muito físico, a gente não compreende muito bem. Como dito em vídeos anteriores, o conceito de eficiência é o resultado sobre o custo. E o resultado, nesse caso, é o calor líquido, que é a diferença, então, entre o trabalho na turbina, esse trabalho, menos o trabalho na bomba, que é esse trabalho aqui de compressão,
sobre o custo. Qual que é o custo? Esse calor aqui. Que esse calor aqui ele foi rejeitado. Então a gente vai refazer o cálculo da eficiência térmica usando esse conceito de fluxo de energia, de resultado sobre custo, e vamos ver o que dá. Então o trabalho da turbina, pela primeira lei, é a diferença do H2 e H3. Então eu estou colocando aqui de forma direta, depois você pode... veja que aqui eu estou usando o título, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas depois você pode estudar direitinho e ver qual que é o resultado, como que eu obtive esse resultado, os números estão aqui. O da bomba é H1 menos H4, então a gente pega a entalpia lá de cada ponto, usa para esses pontos aqui de baixo, dos 3 e 4, o título obtido lá em etapas anteriores no exercício. Eu cheguei nesses valores aqui, nesse valor aqui de trabalho de bomba. Veja que é um trabalho muito elevado, né? Tá incompatível, e é por isso que esse sistema de Carnot na prática ele não é viável, porque veja que nesse caso aqui a bomba representa praticamente 1/3 aqui mais ou menos do valor do trabalho gerado na turbina. E isso na realidade não é viável, né? E o calor, o custo é o calor da fonte quente, simplesmente H2 menos H1, a gente obtém aqui 1404,9. Fazendo a continha aqui, nós chegamos a 45,39%, um valor praticamente idêntico ao do anterior. As diferenças são devido aos arredondamentos, as continhas ali, mas o conceito, veja, que nós chegamos no mesmo valor. Com esse slide, então, eu finalizo a execução desse exercício. Eu espero que tenha ficado claro como aplicar esse conceito da máquina de Carnot e também resgatar e relembrar como é que a gente faz esses cálculos mais simples, termodinâmicos. Se você tem dúvida, vai lá, dá uma resgatada no conteúdo, que eu tenho certeza que você vai se lembrar sem maiores dificuldades. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.